né? E essas coisas absurdas que a gente vê, torcida argentina e umas coisas que parece que não acaba, parece que não tem punição suficiente, que é o lance do racismo. Os caras imitando macaco até hoje. Tem que prender, então, é crime. E os caras punindo o Vini, ao invés de punir, parece que a gente tá numa distopia em relação a isso. Cara, né? Você acha que na Espanha e em outros lugares não se tem ainda essa noção do que é isso? Na Espanha acho que menos do que em qualquer lugar, aparentemente, né? Porque, enfim, ficam culpando ele, ser presidente de liga e tudo mais, falando um monte de baboseira, mas é o que o PVC falou, enquanto você não punir, enquanto as pessoas não sentirem, e não é punir assim, tipo, pegamos no estádio e não vai poder assistir 6 jogos. E aí, amigão? Prender mesmo, né? É prender, é crime. Então, agora, quando as pessoas não tiverem medo, igual os jogadores ter medo de... Entendeu? Enquanto as pessoas não tiverem medo, elas não vão parar. Agora, tem uma coisa que é importante a gente dizer em relação ao preconceito e entender em que sociedade a gente está. O Corinthians foi punido corretamente pelo STJD, né? Perdendo um jogo de mando de campo por causa do episódio da homofobia em Itaquera, no Corinthians de São Paulo. No ano passado, antes dessa punição, antes desse episódio, em que houve o placar eletrônico avisando que era para parar de gritar, a torcida do Corinthians canta normalmente: nesta noite temos que ganhar, e nos jogos com São Paulo canta: dessas bichas temos que ganhar. Aconteceu no ano passado de colocar no placar eletrônico e continuar. E neste ano não só continuou, como aumentou, amplificou. E por isso a STJD, diante da repercussão, puniu o Corinthians em um jogo, o que é pouco. E ainda cabe recurso que pode... A punição está certa. Tem que tirar um mando de campo. Um mando de campo, não. Tirou a torcida, estádio vazio e um mando do Corinthians. Ponto, parágrafo. Outra leitura. Quando aconteceu no ano passado, no jogo que não teve punição, um colega nosso, que eu respeito muito, gosto muito, e o ponto de vista que ele teve, foi dizer assim: em que mundo eles pensam que eles estão vivendo? Os 40 mil que estavam gritando. E eu falei: cara, em que mundo a gente pensa que a gente está vivendo? Porque eu também quero viver num mundo melhor. Mas se você tem 40 mil pessoas cantando, e quando coloca no placar eletrônico eles cantam mais alto, é porque o mundo que a gente está vivendo não é o mundo que a gente gostaria de estar vivendo. Não é o mundo que a gente acha que a gente está vivendo. Ou seja, e é exatamente por isso que tem que ter a punição. Entendi. Porque você tem que... A coerção é o que vai educar. Agora, as pessoas não se comportam da maneira como a gente acha que elas deveriam se comportar. Mais da metade do país elegeu o Bolsonaro. E quase metade do país votou no Bolsonaro de novo. Sim. Então, assim, em que mundo a gente acha que a gente está vivendo? É um mundo preconceituoso. É um mundo homofóbico. É um mundo machista. É um mundo racista. Infelizmente é. E é por isso que tem que ter punição. É por isso que você tem que reeducar este mundo em que a gente vive. É por isso que você não pode aceitar. Minha mulher diz uma coisa que eu acho que ela tem razão. É difícil executar no dia a dia, mas é assim: quem nos constrange tem que ser constrangido. Se você ouve uma piada racista, você tem que dizer: você sabe que isso que você falou é racista. Você sabe que isso que você falou é machista. Você sabe que isso que você falou é homofóbico. Porque senão a pessoa não vai se dar conta. E é chato você estar vivendo num mundo em que você tem que o tempo inteiro parecer que você é o ombudsman do mundo. Porque a gente não é o ombudsman do mundo. Eu não sou pai de ninguém. Mas a sociedade tem que se autopoliciar. Tem que se reeducar. E ainda mais falando de futebol, que as pessoas vão pro estádio e acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Tipo, tem um lance de tá na turma, né? Exato. Eu duvido que dessas 40 mil pessoas, metade, se estiver num shopping, vai virar e falar: bicha. Exato. Não vai falar. Entendeu? Só que no estádio ela... encontra o Lene na rua. O cara não vai imitar o macaco na frente do Lene. Exato. E aí as pessoas... Ele se sente seguro porque tá lá com essa turma. Tem uma multidão. E as pessoas entram... E aí, cara, é muito louco, porque assim... Eu, por ser mulher e estar em estádio, mexem muito. Hoje em dia não, porque as pessoas me conhecem e tudo mais, mas...
Pô, você tá a torcida do Atlético Paranaense, por exemplo, que não conhece tanto o meu trabalho, que não me vê no estádio, porque eu vou a maioria das vezes aqui em todos, Corinthians, São Paulo, enfim, Palmeiras. Eu tava na final da Sul-Americana, eu e a Luana, a gente namora, a gente passou, alguém assoviou. Aí eu virei e falei, quem assoviou? E aí o cara some. Claro. Né? Porque ele é o machão no meio dos amigos, mas a hora que apontou o dedo na cara dele, ele fica quieto. Eu duvido. E assim, casado, com aliança, eu duvido que... cara... todos. Tô. Entendeu? Eu duvido que se tivesse com a esposa... Sim. Entendeu? Então, assim, no futebol, quando o cara chega perto de um estádio, ele e todos os torcedores que estão ali, enfim, ele se sente no direito de fazer o que ele quer, porque ele não vai ser punido. Eu vou em estádio faz muito tempo. Então, uma coisa melhorou. louco. Antigamente, mulher em estádio, lembra como que era. Não era ambiente para ir mulher. E mulher... Eu lembro, assim, do cara passando a mão, uma mina passando, assim. Hoje em dia, isso não acontece mais. Pelo menos. Vilela, vou na arena, não acontece. Mas ainda estamos longe ainda. Eita. Sim. Hã? Eita. Você cantava. Cara, eu não lembro desse canto. Não? Mas em relação a um time... Vai pela rima. A mulher, vai pela rima. Tá, por causa da mulher, tá. Pensei que era em relação a algum time. Você sabe que dessa discussão, eu só acho que, sem falar de ingenuidade e de inocência, mas eu acho que tem que ter punição, muita punição. No caso do Robinho, o que faz? Educação. Mas o que faz? Educação na mesma proporção. Punição. Não, mas se acontece lá, por exemplo, a gente... O que ele pode fazer? O que o governo do Brasil pode... Eu não sei o que Não, que o Robinho pode trazer o processo pra cá. Eu falei Robinho? Não, Vini Robinho. Júnior, desculpa. Ah, tá. A do Vinícius Júnior. Não, desculpa. Tem a história que você pode fazer por trazer o caso para o Brasil, mas é um processo burocrático gigantesco. A questão tem que ser na Espanha. A Espanha tem que ter... É no mundo. Se você trouxer ele para o Brasil, ele vai sofrer ofensas aqui também. Se levar para a Argentina, vai sofrer na Argentina, talvez até pior, como você falou. A gente cansa de ver todo jogo lá, né? Ofensas. No mundo. Aqui na arena. mundo. A torcida do Boca aqui na arena. Eles não ficam constrangendo nem aqui. Entendeu? Mas é isso, porque se sente no direito e sabe que não vai acontecer nada. Mas então... na proporção da punição, o que eu sinto falta são de campanhas. Sim. Campanha de educação. Porque a garotada pequena, vai aprendendo com os adultos, vai aprendendo o errado e inconscientemente, quando eu digo inconsciente, não tendo noção ainda do que está cantando, está falando bobagem. E aí cada um tem que fazer a sua parte, né? Exatamente. Porque o exemplo em casa é fundamental, né? Dos pais e tal. Eu acho que a nossa sociedade, como um todo, ela carece de punição. E de educação. Né? Porque a punição também acaba sendo uma forma de educação. Né? Se você é punido, você vai pensar 2 vezes em fazer algo e vai dar aquele exemplo. Olha, aquele cara lá fez isso, ele foi punido. Não vamos fazer isso, que não é correto, a gente vai se dar mal. Mas isso tem que virar algo constante. E muitas vezes, na nossa sociedade, e não só no Brasil, em várias partes do mundo, a gente vê exemplos que viram assim, vamos pegar um caso e vamos punir. E ali vira um exemplo. Mas depois, vários outros acontecem e não há punição. Tipo para dar meio que uma satisfação, assim, vamos pegar esse cara aqui e vamos punir, e o resto deixa para lá. Mas, João, é isso, você tem que punir todo mundo toda hora. Você pune um homem de 18 anos e com a educação, você educa um garoto de 6 anos. Exatamente. De 7 anos. Porque você não vai punir um garoto de 7 anos. E aí entra a parte da família, né? Exatamente. Se for ver da nossa geração, cara, a gente era uma geração que não usava cinto de segurança. É isso. Aí começaram a multar. Educado. Não, com multa. E educado também. E hoje em dia você nem pergunta, você já coloca. Você nem consegue entrar no carro e não meter o cinto. Eu acho que a lei seca é um belo exemplo também. Exato, mas na nossa muita época... gente parou de sair, eu vou beber, vou deixar o carro em casa, vou pegar um táxi, vou pegar um Uber. Mas eu falo, tem que doer, entendeu? Não importa se dói no bolso, a lei seca é um exemplo legal, né? Claro. Antigamente era normal, assim... todo mundo, já dirigi depois de sair de uma festa, de um jantar, né? Quando isso começou a acontecer da punição, né? Da lei seca, de você dirigir embriagado, no primeiro momento as pessoas duvidaram, não vai acontecer nada. Começou a acontecer a punição severa, perda de pontos, multa, muita gente perdendo o acesso a dirigir, e hoje já começa a existir uma cultura que é essa de você, eu vou beber
Então eu não vou dirigir. Alguém que está comigo não bebe, dirige para mim, ou então se todo mundo vai beber, vamos pegar um táxi e vamos para tal local. Eu lembro quando a gente era moleque, quem usava cinto era... o cara não sabe dirigir, né? Isso era- Lembra? isso era 92. Tá com medo? Porque... Tive chacota. E né? aí mudou até o É. pensamento, É isso que aí, o cinto não tá Hoje é o relacionado. contrário, né? É, Tipo, o contrário. você é bobão, não vai me pôr cinto, cara. Lembra a proibição de cigarro? Tem um vídeo... O Maluf falando que tava naquele programa da cultura, o Roda Viva, Roda né? Viva. Falando sobre a proibição de fumar em lugar público. A galera batendo nele e Foi um falou, escândalo, não! isso é verdade. Lembra disso? É, porque Lembro. eram os fumantes. O Maluf foi o cara que... O Maluf, eu jamais votei no Maluf e jamais votaria no Maluf. Obra de Maluf. Jamais votei. Eu votei no Fleury contra o Maluf em 90 e eu não me arrependo porque era contra o Maluf. Entendi. Só por causa disso. Mas o Maluf foi o cara que, como prefeito de São Paulo em 92, fez a lei do cinto de segurança. Ah, é? Foi dele também? Foi, em 92. Legal. E depois, em 94 ou 95, a lei da proibição do cigarro em local público, local fechado. Né? Cara, a gente viajava no avião com os caras fumando dentro Não, do o avião, avião. o avião da Air France. E todo mundo Até- fumando junto. Não, né? era numa poltrona pra frente, podia. Não podia, Como pra se a trás, fumaça respeitasse. O avião Um da Air lugar France. fechado, uma sauna virar Nossa, o avião. imagina. cara. O avião da Air France caiu em 73, em Paris. Porque o piloto tava fumando avião. Ah, para. Não, é verdade. O quê? O avião da Air France, o acidente da Air France de 70, avião da Air France ou avião da Varig? Rio-Paris, que caiu chegando no aeroporto em Paris, ele cai, a investigação, se você pegar a literatura, alguém vai dizer, não foi bem assim. O que se diz é que pegou fogo na cauda do avião por causa de um cigarro no banheiro. Nossa. É bem possível. Eu acho que foi esse. Não foi esse voo aí que a gente trouxe o sobrevivente desse voo? Você foi é. 27-3. Pode ser. É. Que Ele foi o único maluquice, passageiro que sobreviveu. Alguns Imagina. tripulantes e ele foi o único Caraca. A brasileiro. cabeça de um cara desse, né? A história que ele contou aqui. Cara, ele contou, não, ele contou a história aqui. É absurdo. Que absurdo. doideira, E né? aí ele falou que ele que deixou o cigarro, mano. Jogou e Eu quis dizer, vamos lá! E fui pro meu lugar. Quando eu vi, caiu. Cara, que doideira. Mas eu fico pensando realmente nessa coisa do racismo. Como que alguém pode Eu não consigo entender, Eu mano. também. Não cabe na minha... Não entra na minha cabeça. Racismo, homofobia. É Eu chocante falo... demais, né? Eu não consigo entender, juro por Deus. E olha, o Vinícius Júnior. Ele tá segurando uma barra que eu acho que eu admiro demais. grande e ele é muito forte, cara. Porque a trajetória do Vinícius, desde quando ele surgiu, né, como um menino no Flamengo, foi vendido por 45 milhões de euros, sem estrear no profissional, aquilo ali já gerou uma série de críticas Cobrança absurda. aqui no Brasil. E muitas dessas críticas baseadas em preconceito, em racismo. Ah, é? Apelidos para denegrir a imagem dele, apelidos pejorativos. Ele chegou a passar por aqui também algo muito ruim, né? Depois foi muito questionado, porque era um menino, foi para o Real Madrid, até evoluir, até se firmar, levou um tempo, e muita gente criticava demasiadamente o Vinícius Júnior, mas aí ele engrenou e virou esse grande jogador que ele é hoje. Agora, a postura dele, o posicionamento dele em todas essas adversidades que ele passa, ele mostra uma força mental, um equilíbrio, E um concentração. amparo familiar. Porque o Vinícius é algo que a gente tem que ressaltar, eu conheço bem a história dele, porque o Vinícius Júnior, ele vem de uma região muito pobre. São Gonçalo, Ele né? é de São Gonçalo, que é um município do grande Rio de Janeiro, e ele vem da região mais humilde de São Gonçalo, a região mais pobre. Então, de repente, essa família, que era muito humilde, ele sai de lá, ele vira jogador do Flamengo. Já é uma mudança radical. Radical. Aí, de repente, aos 17 anos, ele é vendido por 45 milhões de euros. A vida da família já mudou completamente. Aí, com 18 anos, ele chega a Madrid para jogar no maior clube do mundo, o Real Madrid. Outra mudança radical. E críticas, cobranças, muitas vezes injustiças. E agora vem essa situação do racismo que ele encarou com uma bravura, com uma coragem. Ele é muito grande. Ele fez um país de primeiro mundo, um dos países que mais recebe turistas no mundo, E muito por causa do futebol. muito por causa do futebol, Real Madrid e Cidade, Barcelona, né? Uma cidade, passar né? vergonha
A Espanha virou uma vergonha mundial. E muito pela postura do Vinícius. Por quê? Num primeiro momento, La Liga, que organiza o campeonato, a Federação Espanhola de Futebol, o governo da Espanha, o próprio Real Madrid, num primeiro momento, deixaram um pouco de lado. Se ele não tivesse se manifestado da maneira firme como ele fez, isso aí fatalmente ficaria de lado. Mas ele não. Ele encarou. Ele sentiu, né, a grandeza dele. Eu tenho que me revoltar e colocar para fora tudo isso que está acontecendo. E aí as cenas apareceram para o mundo todo. Tanto é que o governo da Espanha, né, o primeiro-ministro da Espanha, o rei da Espanha, eles ficaram preocupados com a imagem do país, o prejuízo que isso poderia gerar para a Espanha. Então, o futebol é muito forte. E então, essa já é uma vitória enorme. Fora a representatividade que ele dá para outros meninos e meninas que passam por isso no dia a dia. O Vinícius, ele virou um símbolo da luta contra o racismo. Sim. Talvez, né, como nenhum outro na história do futebol tenha sido. E ele tem caixa para aguentar isso. Ele é muito grande. O Vinícius Júnior, ele é muito maior do que o futebol. Ele tem uma missão muito grande e que ele está cumprindo com muito louvor e que ele continue esse caminho aí, que até agora é exemplar. Né? Ele falou hoje é quinta-feira, ele falou hoje, ele foi convidado pelo Infantino, presidente da FIFA, para ser uma espécie de embaixador da luta antirracismo, que a FIFA nunca conseguiu encampar do jeito certo. Exato. Eu até admito que é difícil você fazer, você vai parar todos os jogos que você tiver, tem que parar. Mas assim, não é muito fácil essa guerra, é uma guerra, tem que ser encarado como uma guerra. E ele chamou o Vinícius como uma espécie de embaixador disso, porque dá uma demonstração da grandeza dele. O futebol representa 1,2% do PIB da Espanha. Exatamente. O quê? 1,2% do PIB da Espanha. Caramba. E isso em função do futebol e do turismo. Faz uma conta só, Vilela. Faz uma conta só. Quantas pessoas você conhece que foram para a Espanha? Muita gente. Quantas você conhece que foram para Sevilha? Bem menos. Bem menos que Madrid e Barcelona. Claro. Porque o turismo da Espanha está completamente ligado ao turismo do futebol. Total. Claro que você vai para Sevilha, você vai para Andaluzia, você vai para mas o cara tem que escolher isso. Você pode ir para Galícia, mas a maior parte das pessoas que vai para Espanha vai para Madrid e Barcelona e coloca o futebol no roteiro. Vamos visitar o Santiago Bernabéu, o Camp Nou. Eu fiz isso. É isso. Vamos ver o jogo do Real Madrid, o jogo do Barcelona, ou o El Clássico, né? Com certeza. O El Clássico é impressionante. O que você menos vê no estádio é espanhol. Sim. Tem gente no mundo todo. É brasileiro, é americano, é paquistanês, a conta é 20%. É turco. É impressionante. Todos os jogos de Real Madrid e Barcelona têm uma média de 20% de turistas. É impressionante. Santiago Bernabéu tem uma coisa muito legal. Você está em frente ao estádio em dia que não tem jogo. Aliás, não tem nem campeonato. Sim. E tem frotas e frotas de ônibus estacionando em frente. Turista? Exatamente. Mas frotas assim, não acaba, não para em nenhum dia do ano. No Camp Nou também. O museu aberto, ingressos sendo vendidos e as pessoas fazendo voltas e voltas do Camp Nou fecha acho que dois dias no ano. Exatamente. Dia 25 de dezembro, um deles o dia do Natal e no dia 1º de janeiro. O resto do ano, todos os dias, está aberto o museu, a visitação ao estádio. Isso, uma mina de dinheiro. Isso mais na Espanha do que em qualquer outro lugar. Nem na Madrid. Sim, com Madrid. Especificamente Madrid. Na Inglaterra não tem isso. Eu acredito que tem, mas eu nunca vi igual Madrid. Acho que na Espanha me impressionou. Os museus mais legais que eu fui é o Museu do Manchester United. Só que você ir para Manchester, as pessoas não vão para Manchester por causa do Manchester United e do Manchester City. As pessoas vão para Barcelona e vão para Madrid. Agora eu vou fazer uma crítica a Vinícius Júnior. Manda. Eu que elogiei tanto o Vinícius e sou fã do Vinícius. Acho que ele é fantástico, ele está sendo brilhante nesse papel histórico. Deveria vir para o Corinthians. Não, eu acho que para fechar, para ficar completo, ele tinha que ir embora do Real Madrid. Seria uma... Ele tinha que jogar em outro país, vai para a Premier League. Não que em outros países não tenha preconceito. Porque, infelizmente, isso é algo mundial. Seria um recado. Mas acho que seria um recado. E ele tem mercado. Tem, claro. É assim. Claro que o Real Madrid não facilitaria, a multa é enorme, mas eu acho que ele deveria ter ido embora. Fala aqui, muito obrigado, amo o Real Madrid, tudo que fez por mim, valeu, obrigado, mas eu não quero mais ficar nesse país. Muito obrigado, estou indo embora. Acho que aí fecharia a tampa, seria completo. Mas, de qualquer maneira, parabéns, Vinícius, pela sua postura histórica e extraordinária. Vamos falar do futebol. Vocês trabalham...